Moratória individual ou subjetiva. Diferentemente da moratória concedida em caráter geral ou objetivo, uma lei que confere o benefício da moratória individual, ela precisa de um despacho da autoridade administrativa para alcançar a sua finalidade. Explique-se. A publicação da lei no Diário Oficial da União, do Estado ou do município não é suficiente para, por si só, dilatar o prazo do pagamento do tributo. É necessário que o sujeito passivo, o contribuinte ou responsável tributário, compareça perante a autoridade administrativa, comprove os requisitos e a autoridade, examinando se os requisitos estão ou não presentes, vai dar um despacho deferindo a moratória. Na tela. Na moratória concedida em caráter individual, o benefício da dilatação do prazo é restrito a determinadas pessoas que preencham os requisitos estabelecidos pela lei. Nesse sentido, cabe à autoridade administrativa conceder a moratória mediante despacho. O que você precisa ficar atento é que o despacho da autoridade administrativa está complementando a lei. A lei isoladamente considerada e o despacho administrativo isoladamente considerado, se não estiver fulcrado numa lei, são absolutamente inviáveis para a concessão da moratória em caráter individual. A autoridade administrativa não pode conceder sem uma lei específica que autorize, e uma lei específica sem um despacho da autoridade administrativa também é insuficiente para a concessão do favor legal. Compreenderam a lógica? Vamos a um exemplo? Na tela. Dilatação do prazo para pagamento do IPTU para os munícipes de Brumadinho, Minas Gerais, afetados diretamente pelo trágico acidente ocorrido em decorrência da ruptura da barragem da mina de ferro Córrego do Feijão, operada pela Vale SA em 25 de janeiro de 2019. Então percebam, em relação a esse trágico acidente, os munícipes que comprovarem perante a autoridade administrativa que foram afetados diretamente pelo desastre, por exemplo, o provedor da casa lamentavelmente morreu em razão do acidente, é só um exemplo, terá deferida, por despacho da autoridade administrativa, a moratória em caráter individual. É importante que você conheça a redação do artigo 154 do Código Tributário Nacional. Na tela. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. E parágrafo único, a moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. Denota que a moratória alcança os créditos tributários já constituídos ou em fase de constituição. Crédito tributário constituído é aquele que foi notificado ao contribuinte. E crédito tributário não constituído é aquele que está em fase de constituição, ou seja, ainda não foi notificado ao contribuinte, mas a autoridade administrativa já iniciou o lançamento. A moratória alcança as duas espécies de créditos tributários, constituídos ou em fase de constituição. Então percebam, salvo disposição de lei em sentido contrário, só abrange esses dois tipos de crédito tributário, constituídos ou em fase de constituição. Você poderia se perguntar, haveria outra espécie de crédito tributário que não o constituído ou em fase de constituição? Na verdade, não há. Ocorre que, percebam, salvo disposição de lei em sentido contrário, a moratória pode alcançar até mesmo crédito tributário que sequer está em fase de lançamento. Ou seja, pode alcançar a obrigação tributária principal. Lembram da linha do tempo? Você tem um fato gerador que tem a obrigação tributária, o lançamento e o crédito tributário. O lançamento é o ato administrativo que constitui o crédito e declara a obrigação tributária. Lembram disso?
Então percebam, salvo disposição de lei em sentido contrário, a moratória só vai abranger os créditos constituídos ou em fase de constituição. Então, por exemplo, a lei foi publicada hoje, ou o despacho da autoridade administrativa foi exarado hoje. O fato gerador da obrigação tributária ocorreu há uma semana ou há um mês, mas a autoridade administrativa sequer tomou conhecimento da ocorrência do fato gerador, de forma que sequer o lançamento tenha sido iniciado. Esta lei concessiva dessa moratória vai abranger esse crédito que ainda vai ser lançado? Resposta: em regra, não, exceto se a lei concessiva da moratória dispuser de modo diferente. Vamos ler novamente o artigo 154 para ficar bem claro? Na tela. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos. E quem são ou quais são os créditos definitivamente constituídos? Aqueles que foram lançados e notificados ao contribuinte. Então percebam, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Aí você pode se perguntar, mas como que eu sei que o lançamento já se iniciou? A parte final do artigo 154 deixa uma dica. Percebam, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. A autoridade administrativa, por exemplo, intima o contribuinte para que forneça informações para subsidiar o lançamento. Então, nesse exemplo, em que pese o crédito não ter sido constituído, está em fase de constituição. Notaram? E se após essa notificação, que pretende obter informações do contribuinte para subsidiar o lançamento de crédito tributário, sobrevier uma lei concedendo a moratória, evidentemente que esse crédito estará por ela abrangido. Para fechar o raciocínio, na tela. Ainda que o fato gerador da obrigação tributária tenha ocorrido antes da lei que concedeu a moratória, se o crédito tributário for constituído após a publicação da lei, não terá a exigibilidade suspensa, exceto se a lei concessiva da moratória dispuser de modo diferente. Então percebam que o que está no slide sintetiza o que nós já analisamos. Em regra, a moratória só alcança os créditos que já foram constituídos ou os créditos que estão em fase de constituição na data da publicação da lei ou do despacho da autoridade administrativa que reconhecer o cumprimento dos requisitos legalmente exigidos. Compreenderam? O Código Tributário Nacional apresenta um cardápio daquilo que deve conter na lei específica de cada ente que conceder a moratória. Analisaremos essas regras no próximo bloco. Até já!